Vamos então, você pergunta e o pastor Natanael Rinaldi responde a pergunta do Lourenço, da Assembleia de Deus. Pedimos até aqui desculpas em nome do programa pelo pequeno atraso na resposta da sua pergunta, Lourenço, mas muito obrigado pela sua participação. E o Lourenço pergunta para o pastor Natanael Rinaldi o seguinte: o regente dos varões na igreja dele quer saber sobre o grupo Voz da Verdade. Pastor Natanael Rinaldi. Queremos dar informação que já temos repetido várias vezes, que a Igreja Voz da Verdade se distingue entre as demais igrejas pelos músicos, por ter um conjunto musical apreciado pelos evangélicos em geral. Ora, a grande parte dos crentes ignora que essa igreja tem um credo diferente das demais igrejas no que concerne o seu conceito sobre Deus. Então, essa igreja tem uma doutrina conhecida como a doutrina do unicismo e nega a doutrina da Trindade. E também são conhecidos por outro título chamado modalistas. E, historicamente, são chamados por sabelianistas. Uma pessoa dos primórdios do cristianismo que deu uma orientação incorreta quanto à doutrina de Deus, a doutrina da Trindade. Então, eles costumam falar que Pai, Filho e Espírito Santo não são propriamente pessoas, mas são títulos que são dados a uma única pessoa, que é Jesus Cristo. Então, na divindade, informam eles ou ensinam que Jesus é a única pessoa. E como se denomina, então, a palavra Pai, a palavra Filho e a palavra Espírito Santo? São colocados como natureza. Então, Jesus, houve um tempo que ele era o Pai, ou seja, ele tinha a natureza divina. Posteriormente, quando ele se humanizou, ele passou a ser conhecido como Filho, de modo que o Filho não existia desde a eternidade, como nós lemos em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo estava em princípio com Deus, por ele foram feitas todas as coisas, versículo 3 do capítulo 1 de João. E no versículo 14, então, nós lemos: e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E no Espírito Santo, então, eles nem falam, a não ser que o Espírito Santo é o próprio Jesus, que ao subir ao céu, retornou como se fosse o Espírito Santo. Então, 3 títulos para uma pessoa, e não 3 pessoas para um título: Pai, Filho, Espírito Santo, sendo cada qual uma pessoa da Trindade, como diz o nosso credo: cremos em um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De modo que, sendo a doutrina diferente da que as igrejas evangélicas têm, a mocidade da igreja, muito empolgada com o conjunto, elas não querem saber dessa situação de doutrina e querem saber apenas da música, da forma de cantar. E isso é um erro, porque cada membro de conjunto, ele é um membro da igreja. E o pastor tem que zelar pela unidade da igreja doutrinariamente. E assim a nossa posição é que esta é a razão porque não aceitamos que venham este conjunto e outros
que tenham posições doutrinárias diferentes, como acontece também com os adventistas, que têm cantores muito especiais, que se ouve nas rádios, e às vezes há igrejas evangélicas que caem no erro de convidar estes músicos e cantores para estarem pregando, estarem cantando nos seus templos. A posição doutrinária é completamente diferente. Qual é o cristão que aceitaria que Jesus tinha uma natureza pecaminosa e caída? Qual é o cristão que aceitaria que Jesus é o próprio arcanjo Miguel? Eu não vejo igrejas cristãs com esse tipo de doutrina. Nós cremos, de acordo com Hebreus 7:26, Jesus era santo, imaculado, separado dos pecadores. Aí está a definição bíblica em Hebreus 7:26, imaculado, o que significa que ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria e não teve participação em nossa natureza pecaminosa. Então, esses avisos são dados para que haja esse esclarecimento com respeito ao que nós cremos que deve ser levado em primeiro lugar. É o conceito da igreja ter o seu credo. Música vai e vem. Letra da mesma coisa acontece nas músicas que se tocam na igreja, a não ser que sejam de acordo com o que a própria igreja crê. Muito bem, Lourenço, está aí a sua resposta, aqui dada pelo pastor Natanael Rinaldi. As diferenças doutrinárias não são pelinhos em ovo, não. São diferenças doutrinárias fundamentais que o crente tem que saber. Então, continue atento aí no nosso programa, consultando a Bíblia, e participe sempre que você necessitar ou tiver vontade. Aqui também temos a pergunta do Josué. E você também pode fazer a sua pergunta, 3307-4429, que a irmã Regina Blanco está aqui ao telefone, aguardando a sua pergunta, seu comentário, o seu pedido de oração. Assim como fez Josué, da igreja Sinos de Belém. O Josué sofre muita rejeição dos irmãos. Quero crer que seja da sua igreja. Ele pergunta o que fazer então, pastor Natanael Rinaldi. Eu recomendo que ele procure o pastor da igreja e faça ciente dessa ocorrência, porque à luz da Bíblia Sagrada, isso não pode ocorrer. Os irmãos que manifestem rejeição pelo nosso irmão, não sei a razão, devem mudar de atitude, porque não é compatível com o viver cristão. Filipenses, capítulo 4, versículos 6-8, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então aqui está, vossos sentimentos, que a paz de Cristo, a paz de Deus possa guardar, significando que paz e harmonia entre pessoas da mesma igreja, como diz o Salmo também, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, e para haver união é preciso que essa diferença seja retirada. É o Salmo 133, versículo 1. Então, meu prezado irmão, eu recomendo que você converse com o pastor da igreja e assim possa dirimir esta situação que está sendo inconveniente. O Alexandre pergunta o seguinte: certo dia eu ouvi uma pregação de um pastor sobre o livro de Mateus, no capítulo 3, versículos 11 e 12. Mateus, capítulo 3, versículos 11 e 12. E compreendi que o pastor estava pregando sobre o fogo da purificação pelo Espírito Santo. Chegando em casa e relendo o texto,
entendi de outra forma, diz aqui o Alexandre, que se tratava do fogo da condenação do inferno, ou seja, totalmente o oposto daquilo que ele tinha entendido na hora da pregação da mensagem. E aí ele pergunta para o Senhor, quero saber se essa passagem, então, é para condenação ou não. Antes de responder efetivamente a sua pergunta, queremos dizer que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa para todo aquele que crê e que faz parte da igreja. É uma promessa. É um revestimento de poder que visa capacitar o cristão a testemunhar sobre Cristo e realizar a obra de Deus no poder e na virtude do Espírito Santo. Isso foi apontado pelo próprio Jesus no capítulo 1 e versículo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, aí está o que Jesus declarou e os apóstolos ficaram, então, aguardando o cumprimento dessa promessa. E no dia de Pentecostes se deu a concretização dessa promessa de ser mandado o Espírito Santo, como Jesus falou que os cristãos não ficariam órfãos. Eu enviarei o Consolador para que fique convosco para sempre. E o Espírito Santo, então, desceu no dia de Pentecostes, conforme Atos 2, 1-4, que diz o seguinte, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. De modo que houve manifestação de fogo nos que foram batizados. Não se trata de fogo de condenação, mas de manifestação do Espírito Santo. Começaram a falar noutras línguas, como lemos aqui, e as quais, por eles, línguas repartidas como que de fogo, e foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E aí está, então, a palavra cumprida de João Batista, batizará com o Espírito Santo e com fogo, que é um revestimento de poder para o cristão ser uma testemunha ativa de Jesus, falar do Evangelho para colegas, para vizinhos, para amigos e para pessoas até estranhas. Temos uma pergunta aqui de uma pessoa que não quer se identificar. O que significa a Trindade? Deus e Jesus é a mesma pessoa ou não? Tenho dúvidas. Trindade é a doutrina que apresenta um só Deus manifestado em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas que em poder e glória são iguais, são infinitas, eternas e trabalham com o mesmo objetivo: salvar o homem das mãos de Satanás. De modo que o relacionamento de Deus com seu Filho ficou notório desde o batismo de Jesus e a pessoa do Espírito Santo, que também se fez presente no batismo, no momento do batismo. Ora, essa pergunta, que significa, o que significa a Trindade, Deus e Jesus a mesma pessoa, isso é um ensino errôneo, partido daquelas mesmas pessoas que não creem na doutrina da Trindade e estão procurando fazer essa pergunta, não digo consulente, mas outros ligados, como as Testemunhas de Jeová, nas suas revistas, elas perguntam essa forma de perguntar a mesma pessoa,
Não existe essa colocação de mesma pessoa. O Pai é uma pessoa, o, o, o Espírito Santo é outra pessoa, Jesus é uma terceira pessoa. Então, aí está. E nesse texto de Mateus 3, 16 e 17, está plenamente mostrado a individualidade ou a personalidade de cada uma das pessoas da Trindade. Vou ler devagar. Aconteceu como todo o povo se batizava, sendo também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. Uma pessoa chamada Espírito Santo desceu sobre Jesus e ouviu-se uma voz que dizia: Este, ou tu és o meu filho amado em quem me tenho comprazido. Ora, uma pessoa no céu falava, Jesus, por sua vez, estava saindo das águas e uma terceira pessoa, na forma, no símbolo de uma pomba, desceu sobre Jesus. Como é que se faz uma pergunta absurda? O pai e o filho são a mesma pessoa? Não, são duas pessoas distintas, como está em João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos. O verbo está no plural. Somos um, ou seja, uma única natureza divina para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. E eu quero aqui me mostrar decepcionado com a forma como as testemunhas de Jeová também falam no livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, tentando levar essa colocação a respeito da Trindade, que é uma colocação errada, que eles nem sabem combater, porque admitem que pai e filho é a mesma pessoa. Não existe isso. Nós não dizemos isso, nós não ensinamos isso. Isso é má fé de pessoas que querem confundir a doutrina para dizer é tão absurda que não é possível aceitar. Da forma que está sendo dita, naturalmente, vai causar mais dificuldade para aceitar. Mas em Mateus capítulo 3, também pode-se ver isso conforme foi exposto. Jesus saía das águas, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba e pousou sobre ele, e do céu ouviu-se uma voz: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Muito bem. O Diácono Lourenço, que acabamos de responder aqui a pergunta sobre o Grupo Voz da Verdade, agradece ao senhor, pastor, pela resposta. Até então ele coloca que eles louvavam músicas, né, desse Grupo Voz da Verdade. Então eu imagino aqui que eles devem estar corrigindo esse engano. E agradece a Deus pela sua existência. Então, muito obrigado, que realmente Deus dê muitos anos de vida ainda para o pastor Natanael poder estar aqui nos ensinando a verdadeira palavra de Deus. Não é isso, pastor? Sem dúvida, agradeço também a sua colocação, porque o nosso interesse é esse, esclarecer. Infelizmente, nem todos os líderes evangélicos fazem questão de ter qualquer ensino a respeito da chamada apologia, e nós temos tido esse cuidado de ter tido conhecimento, porque estudamos junto de pessoas abalizadas, até americanas, como o fundador do Instituto Cristão de Pesquisa, esteve no Brasil, dando palestras aos alunos de vários colégios em São Paulo, e nós nos envolvemos a partir de então e estamos aqui nesse afã. Diz o ditado aí no mundo, né, meu irmão? Não compre gato por lebre. Só que nesse caso, esse gato aqui pode custar a sua salvação. Então aprenda aqui a apologética com
o pastor Natanael Rinaldi. Toda segunda-feira tem curso aqui a partir das 19h30. Todos estão convidados, não custa nada, absolutamente nada. Você só tem que ter uma Bíblia apologética. Então venha e participe para aprender mais e mais e poder se defender das acusações infundadas das seitas. A Sara, da Igreja Palavra de Vida, pergunta: como pode um pastor dirigir uma igreja e a mulher dele estar em outra igreja? Isto é correto, pastor Natanael? O apóstolo Paulo apresenta entre as qualificações para um pastor as seguintes condições. 1 Timóteo, capítulo 3, vou ler do versículo 1 ao versículo 5. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo, ou o pastor, ou o presbítero, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Então, dentro dessas qualificações apresentadas pelo apóstolo Paulo para que uma pessoa que anela, que quer ser um líder na igreja, como pastor, presbítero, evangelista, ele deve ter essas qualificações. Agora, observamos entre as qualificações apresentadas por Paulo, no caso em tela, isto é, neste caso aqui da pergunta, primeiro, o marido de uma mulher correto, que governe bem a sua própria casa. Observação, não está ocorrendo porque se o marido governa bem a casa, ele tem domínio sobre a sua esposa. Logo, se o marido está presidindo uma igreja e a mulher deve estar na mesma igreja, prestigiando seu esposo. Se não está ocorrendo isso, sem sabermos os motivos, não está dentro do padrão indicado pelo apóstolo Paulo. Então, está lá no capítulo 5 também, de Efésios, versículo 22, que a mulher deve ser sujeita ao seu marido, independentemente da condição dele de ser pastor, de ser diácono, de ser presbítero, ela deve ser uma pessoa que esteja ao lado do seu pastor para ajudá-lo até no ministério. Eu tenho uma esposa que é isso para mim, me ajuda, que prepara minha roupa, que me favorece na hora de eu sair, e isso por muitos anos. Graças a Deus. E glória a Deus pela vida da irmã Paulina também, que está sempre aqui na igreja com o pastor Natanael Rinaldi e é a ouvinte número 1 do programa. Irmã Paulina, eu sei que agora está escutando o programa, que ela escuta todos os dias. E um abraço para a senhora, irmã Paulina, que Deus abençoe. O Josinaldo pergunta para o senhor, pastor, se é correto o irmão fechar a igreja para ir ao velório de um outro irmão. E nesse caso, o culto foi adiado. É o Josinaldo. Josinaldo pergunta ao senhor. Eu quero dizer ao nosso consulente que não vejo razão para uma atitude dessa. Isso é questão pessoal, mas, sobretudo, um cristão, ao falecer, está no livro de Apocalipse 14, versículo 13. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Nem todos os mortos são bem-aventurados, mas os que morrem no Senhor são bem-aventurados. Por quê? Porque deixam suas fadigas e suas obras os acompanham. Então, o partir por ocasião da morte é estar com Cristo. Como Paulo dizia, tenho desejo de partir, estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Ora, se esta pessoa que partiu
o culto fúnebre tem mais valor para as pessoas que ouvem do que propriamente outro sentido, porque a pessoa em si já está fora. Só temos o corpo ali, é uma homenagem que fazemos para a pessoa falecida, e corretamente se faz esta homenagem, corretamente, mas era conveniente, segundo penso, mandar um pastor, um obreiro para fazer essa cerimônia fúnebre ou culto de despedida, como dizemos, e dar continuidade ao culto de adoração a Deus. Porque, sobretudo, Deus está em primeiro lugar. Não podemos abandonar um culto todo para participar de uma cerimônia dessa que temos aqui anunciado. Entretanto, às vezes, por certa circunstância, falta de conhecimento, se dá isso. Mas amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, deixar de realizar um culto não se deve. Se tiver uma ocorrência ou outra, uma pessoa da igreja, representando a igreja, vai estar presente.